Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Você pode se assentar, por gentileza. Quero agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos de estarmos reunidos nessa noite. Amém? Se puderem dar uma melhorada no meu microfone, eu agradeço, por favor. E nessa noite nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a encarnação, sobre o Natal, sobre a manifestação do Verbo que se fez carne, que é Cristo em nós, a esperança da glória. E nessa noite eu gostaria de falar a respeito de quatro verdades a respeito do nascimento de Jesus. 4 verdades a respeito da encarnação do Verbo. E quando nós falamos acerca desse assunto, e hoje nós estamos comemorando, celebrando o Dia da Bíblia, um dia que é importante não só para todos os cristãos, mas para todos aqueles que creem que a palavra de Deus é inerrante, infalível e que se aplica às nossas vidas como verdade absoluta. E desde o século XVI, esse dia ele vem sendo celebrado, vem sendo comemorado, sempre no segundo domingo do mês de dezembro. E não é à toa que esse dia é celebrado próximo ao Natal. E talvez alguém venha se perguntar a razão, o motivo, por que o dia da Bíblia é comemorado, é celebrado próximo do Natal. E a resposta é que a encarnação, a vinda do nosso Senhor Jesus a este mundo, é uma das doutrinas mais importantes de todas as Escrituras Sagradas. Se nós olharmos para a história bíblica, nós iremos perceber que, se não fosse a encarnação, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas jamais teriam chegado até nós. Quando nós olhamos para as nossas Bíblias, você que trouxe a sua Bíblia, levante sua Bíblia bem alto. Quando você olha para a sua Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, nos 39 do Primeiro Testamento e nos 27 do Segundo Testamento, todas as Escrituras apontam para a encarnação. Começando pelos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, passando pelos livros históricos, pelos livros poéticos, pelos livros proféticos, entrando no Segundo Testamento ou Novo Testamento, passando pelos 4 evangelhos, no livro histórico de Atos dos Apóstolos, nas cartas universais, pastorais e paulinas, e também no livro do Apocalipse. Toda a Bíblia aponta para a encarnação.
Pois de fato Jesus ele não teria morrido na cruz para a nossa salvação, para a minha salvação, para a sua salvação, sem que primeiro houvesse a encarnação do Verbo. E é interessante que, mesmo o Natal, que estamos próximos de celebrar, sendo a respeito da mensagem do nascimento de Jesus, a grande verdade é que nesta época as pessoas elas acabam manifestando outras expectativas. Para muitas pessoas, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, o Natal é visto como um feriado que serve para que as pessoas possam comprar roupas novas, possam reunir os parentes para fazer a ceia, outros receberem o 13º, e muitas pessoas programam confraternizações, festas e celebrações, sem entender ou sem expressar o verdadeiro sentido do Natal. O Papai Noel, como todos nós conhecemos, se tornou o símbolo desta data. O comércio, ele busca despertar nas pessoas um consumismo desenfreado, distorcendo a mensagem central do Natal, que é a encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a grande pergunta que a gente precisa fazer nessa noite é: o que de fato significa o Natal? Por que o Natal é uma data tão importante? Por que o Natal, ao lado da Páscoa, é uma das celebrações mais importantes e mais marcantes para a Igreja do Senhor? E a resposta está na própria palavra, no próprio sentido da palavra Natal. Porque a palavra Natal, ela vem da palavra natalício. E natalício significa nascimento, ou seja, alguém nasceu neste dia. E a pergunta que eu e você precisamos fazer é: quem nasceu neste dia? Sobre quem é a celebração do Natal? E é exatamente sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Sobre 4 verdades a respeito da encarnação de Cristo. 4 verdades a respeito do Natal. Eu quero convidar você a abrir no 3º livro do Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 11. Lucas, capítulo 2, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versículo de número 11. Diz: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e abra o seu coração nessa noite para receber a palavra de Deus. Senhor, esta é a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que é a verdade absoluta sobre as nossas vidas. E a tua palavra, Senhor, que aponta para a doutrina mais importante das Escrituras, que é a encarnação de Cristo, o Verbo que se fez carne, o verdadeiro sentido da nossa celebração, o verdadeiro significado
do Natal. Nos ajuda, Senhor, a compreender a dimensão, o alcance, a profundidade da encarnação de Cristo. Nos ajuda a compreender nessa noite porque o Natal é tão importante para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abrir o entendimento para compreender as Escrituras. E que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira poderosa. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A primeira verdade que nós aprendemos a respeito do Natal, a primeira verdade que nós aprendemos acerca da encarnação, é que a encarnação é uma obra do Espírito Santo. Vamos dizer juntos, a encarnação, mas só aqueles que de fato querem celebrar o Natal de Jesus. Vamos dizer juntos, a encarnação é sobre a obra do Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo de número 1, no versículo 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. O texto é claro e dá a descrição exata de como Jesus nasceu, de como o Verbo se fez carne. Ele diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida por quem? Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Um dos maiores questionamentos, uma das perguntas que a humanidade tem feito ao longo dos séculos, um dos maiores dogmas da igreja, um dos maiores mistérios da cristandade, é justamente esse: como Jesus nasceu de uma virgem. Como Jesus nasceu de uma virgem? Foi exatamente a pergunta que Maria ela fez ao anjo em Lucas capítulo 1, no versículo 34. Quando Maria soube que seria mãe do Salvador, que foi escolhida por Deus para gerar o Cristo, o Senhor, para gerar o Salvador do mundo, ela perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? Como acontecerá isso, se eu sou virgem? E o texto vai dizer, no versículo 35, o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Desde a primeira profecia, tudo aponta para esta obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, a primeira profecia que foi dada pelo próprio Deus, endereçada a Satanás, ele diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: por que da semente da mulher? Sendo que a semente sempre é do homem. A mulher não possui semente. A mulher fecunda a semente.
E a resposta é que Jesus, ele não é fruto do relacionamento de um homem e uma mulher. Jesus, ele não foi um plano de Maria e José, mas Jesus é resultado de uma obra poderosa e gloriosa do Espírito Santo de Deus. O que isso significa para nós? O que isso muda as nossas vidas? O Espírito Santo, ele escolhe uma jovem desconhecida chamada Maria, de uma cidade desprezada chamada Belém, para gerar o Salvador do mundo. Quando nós olhamos para as nossas vidas, nós entendemos que Deus, ele age dessa forma. Por quê? Porque Deus, ele é soberano para escolher quem ele quer, como ele quer e onde ele quer. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes desse mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. O Dr. Billy Graham, ele diz que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi o próprio Deus ter descido e ter pisado na terra. Em outras palavras, o maior milagre, o maior acontecimento, o maior fato da natureza humana, da história humana, foi exatamente a encarnação de Jesus, resultado de uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E essa ação do Espírito Santo, faz de Jesus o único que é 100% homem e 100% Deus. 100% homem, porque João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo, a palavra de Deus, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. E 100% Deus, porque Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tente imaginar o seguinte: aquele que é o Criador do universo, aquele que criou todos os animais, os vegetais, os minerais, aquele que é o Criador de todas as galáxias, de todos os planetas, o Criador do firmamento, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é chamado o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que mede os oceanos com a palma das suas mãos, aquele que tem o controle da história, o controle das nossas vidas. Esse Deus poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, ele se tornou um ser humano como nós. A pergunta que precisamos fazer também é: por que Deus teve que se tornar um humano? Por que o Verbo teve que ser carne? E a resposta é que sem encarnação, sem o Verbo ser feito carne, sem Jesus ter nascido como homem, não haveria a nossa redenção. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: visto que os filhos, quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. O texto diz: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, ele também participou dessa condição humana. E como humano, a Bíblia diz que Jesus, ele se torna o nosso sumo sacerdote, para fazer o sacrifício definitivo pelos pecados da humanidade. De acordo com a lei do Primeiro Testamento,
a lei de Moisés, o sacrifício pelo pecado, ele precisava de 3 elementos. O primeiro elemento era o sacerdote, que intercedia diante de Deus pelos pecados do povo. O segundo elemento era o animal sem defeito, sem ruga, sem mácula, sem pecado. E o terceiro elemento era o sangue derramado, pois a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é interessante que esses 3 elementos, o sacerdote, o animal sem defeito e o sangue derramado, eles vão aparecer de forma oculta na declaração de João Batista a respeito de Jesus lá em João capítulo 1, versículo 29. A Bíblia diz que quando João ele viu a Jesus, o sacerdote, aproximando-se, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, o animal sem defeito, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É por isso que Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Não somente carne, não somente ossos, não somente músculos, mas em todos os aspectos. Para quê? Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer assim propiciação pelos pecados do povo. Como humano, como verbo que se fez carne, Jesus ele experimentou todas as nossas limitações. Jesus também se encarna para quê? Para experimentar as nossas dores, para experimentar as nossas limitações, para se identificar com a nossa natureza humana. Ou seja, Jesus ele sabe dos nossos traumas, sabe das nossas lutas, sabe dos nossos problemas, sabe das nossas falhas, sabe das nossas faltas. Ele de fato sabe o que é ser humano. E o que é que isso muda na nossa vida? Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus foi o sumo sacerdote que foi tentado em absolutamente tudo, que experimentou o que de fato é um ser humano. Para quê? Para que quando nós fôssemos tentados, Ele pudesse nos socorrer. Se você já foi tentado um dia, saiba que Jesus ele foi tentado no deserto. Se você já um dia foi abandonado, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Se um dia você foi traído, Jesus ele foi traído por Judas. Se um dia você foi rejeitado, Jesus ele foi negado por Pedro. Se um dia você chorou, Jesus ele chorou à vista de Jerusalém. Se um dia você sentiu fome, Jesus disse que ele também não tinha o que comer. Se já se sentiu cansado, Jesus disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua própria cabeça. Se você já foi rejeitado, desprezado, tudo isso, Jesus ele sentiu na pele. E por isso que Ele é o nosso advogado fiel, que intercede por nós diante do justo juiz. Essa é a mensagem do Natal. É por isso que o Verbo se fez carne. Para quê? Para que quando você passar por problemas, para quando você passar por dificuldades, para quando você passar por tribulações, provações, você saiba que Jesus experimentou tudo isso, que Jesus foi tentado em todas as coisas e que Ele pode interceder por nós, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado fiel, o advogado que jamais perde causa, o advogado que intercede por nós. Mas também há uma segunda verdade a respeito da encarnação.
A segunda verdade a respeito da encarnação é que a encarnação é a respeito da nossa salvação. Diga comigo, a encarnação é a respeito da minha salvação. É o que diz Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Diz assim: ela, Maria, dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Receberá o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Entre os dois testamentos, o primeiro e o segundo testamento, já faziam mais de 400 anos que Deus, Ele não falava através dos profetas. É o que nós chamamos de período intertestamentário, ou o silêncio profético. Eram os dias que antecederam o nascimento de Jesus. Dias terríveis, dias de trevas, dias de apostasia e dias de decadência espiritual. Israel estava sob o domínio de Roma e a humanidade estava dominada pelo pecado. E talvez muitas pessoas que viviam naquela época, talvez já não acreditavam que Deus poderia mudar aquela realidade. E o que Deus ele fez para mudar aquela realidade? Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus estava agindo na história. Jesus ele nasce na plenitude dos tempos, porque naqueles dias o grego era a língua falada em todo o mundo. Os romanos haviam construído as estradas que ligavam todo o império. Em outras palavras, Deus preparou o mundo para receber as boas novas de salvação. Deus preparou o mundo, preparou a história. E Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz que quando Jesus se manifestou, ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e achado em forma humana, humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora, por que o Messias, por que o Cristo ungido, ele recebeu esse nome? Porque Jesus ele vem de uma palavra do grego chamada Yeshua, ou melhor, do hebraico chamado Yeshua, e de uma palavra do grego chamado Iesus. Ambas palavras significam Deus é a minha salvação. E Jesus ele recebe esse nome porque o nome de Jesus ele revela a sua missão. O nome de Jesus revela a sua identidade como Salvador do mundo. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelos quais nós devamos ser salvos. A salvação que eu recebi, a salvação que você recebeu, a salvação que nós recebemos através do poderoso nome de Jesus. O perdão dos pecados é recebido através do nome de Jesus.
1 João capítulo 2, versículo 12 diz: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Graças ao quê? Graças ao nome de Jesus. Jesus, ele é de fato a esperança que nós temos da nossa salvação. Se Jesus jamais tivesse vindo a esse mundo, nós jamais teríamos sido salvos. Por quê? Porque sem encarnação, sem o Verbo ter se feito carne, não haveria a nossa salvação. É por isso que João 3,17 diz que Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Terceira verdade a respeito da encarnação está em Mateus capítulo 1, versículo 22. Mateus capítulo 1, versículo 22. Diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa, diga comigo, Deus conosco. Terceira verdade a respeito da encarnação: a encarnação é sobre nós termos Deus conosco. Diga comigo, a encarnação é sobre nós termos Deus conosco. A maioria das pessoas, quando olham para a vida de Jesus, para a história da redenção, elas acham que Jesus, ele veio a este mundo para consertar a humanidade. É como se Deus tivesse criado o ser humano não deu certo, e de repente, como um plano B, Deus enviou Jesus a este mundo para a nossa salvação. Mas a grande verdade é que Jesus, ele não veio como remendo novo para a veste velha da humanidade. A grande verdade é que o nascimento de Jesus, diga comigo, o nascimento de Jesus foi planejado na eternidade. Martinho Lutero vai dizer o seguinte, que no Antigo Testamento vocês encontrarão as faixas de pano e a manjedoura sobre a qual Cristo dorme, e que os anjos indicam aos pastores. Esses panos são simples e humildes, mas o precioso tesouro é Cristo que está envolto neles. O que isso significa? Todo o Antigo Testamento, todas as profecias, e são mais de 300 profecias no Antigo Testamento, apontam para a encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Mateus, ele cita essa profecia de Isaías, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. E quando Jesus, ele vem a este mundo, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Essa era a pergunta que a humanidade fez e continua fazendo: como é Deus? Como de fato Deus se manifesta? Foi a pergunta que Filipe fez a Jesus. Ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e como tu perguntas, mostra-nos o Pai,
Tu não crês que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Eu e o Pai somos um, e quem vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, Jesus é a manifestação do próprio Deus encarnado. Essa é a mensagem do Natal. A profecia de Isaías se cumpre em Jesus. O eterno se torna histórico. O infinito se tornou finito. O Deus invisível se tornou visível. E quando Jesus nasce, nós temos uma certeza: nós nunca mais estaremos sozinhos. A humanidade nunca mais estará sozinha. Jesus é o Deus conosco em meio às nossas provações. Jesus é o Deus conosco em meio aos nossos problemas. Jesus é o Deus conosco em meio às nossas tribulações. Jesus é o Deus conosco para sempre. E Ele mesmo nos fez uma promessa. Que promessa foi essa? Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a mensagem do Natal. Nós nunca mais estaremos órfãos, nós nunca mais estaremos abandonados, nós nunca mais estaremos entregues à nossa própria sorte, nós nunca mais, irmãos, estaremos perdidos, porque Jesus veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Jesus é o Deus conosco, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que supre as nossas necessidades, é o Deus que está atento à nossa realidade, é o Deus que está conosco não só no culto, mas é o Deus que está conosco na nossa casa, é o Deus que está conosco não só na nossa casa, mas é o Deus que está conosco no nosso trabalho, está conosco pelas ruas, está conosco quando estudamos, está conosco aonde quer que estejamos. Jesus é o Deus conosco. E quando nós entendemos isso, irmãos, a nossa consciência muda. Por quê? Porque por onde nós estivermos, por onde nós andarmos, como diz a palavra, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, contudo, o Senhor, o Deus conosco, Ele jamais nos abandonará. Ainda que você seja rejeitado, ainda que você seja desprezado, ainda que você passe por uma crise, ainda que você passe por uma situação, Jesus está presente nas nossas vidas para sempre. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que entrou na nossa história, Ele é o Deus que transforma a nossa história, e Ele é o Deus que estará conosco todos os dias até o fim da nossa história. Mas a encarnação também traz uma quarta verdade. A quarta verdade a respeito da encarnação é que a encarnação é sobre ter um lugar para Jesus. Vamos dizer juntos? A encarnação é sobre ter um lugar para Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 6. Lucas capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Eu fico tentando imaginar
a expectativa que havia no coração de José e Maria, quando eles receberam a notícia de que eles seriam os pais do Salvador do mundo. Porém, quando José e Maria, eles buscam um lugar, quando Jesus está próximo de nascer, quando Jesus está próximo de se manifestar, a Bíblia diz que não havia lugar para ele. As portas estavam fechadas. Não havia espaço para o Criador do universo. Eu fico imaginando José e Maria indo de hospedaria em hospedaria, batendo de porta em porta, de casa em casa. E a cada abordagem as pessoas dizendo que não havia lugar para o nascimento de Jesus. Eu fico imaginando Maria tendo dores de parto, e José desesperado, procurando lugar. E talvez em meio àquele desespero, alguém olhou para ele e disse: eu não tenho um lugar, mas se você quiser ficar, você pode ficar na estrebaria. Agora pense comigo. A estrebaria era o lugar onde os animais ficavam. A estrebaria ou o estábulo era o lugar onde os animais dormiam. E ali, rejeitado pelos homens, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele nasceu numa manjedoura no meio dos animais. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu não num berço de ouro, mas num berço de palhas. Por quê? Porque não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para Jesus em Belém, e não há lugar para Jesus em muitos lugares hoje. Há espaço para absolutamente tudo. Há espaço no nosso coração para muitas coisas. Há espaço para o trabalho, há espaço para o lazer, há espaço para a família, há espaço para a diversão, há espaço para o entretenimento, mas muitas vezes o nosso coração está tão ocupado que resta pouco espaço, ou muitas vezes não há nenhum espaço para o nosso Senhor Jesus. Literalmente se cumpre aquilo que João diz no capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, há espaço para absolutamente tudo. Tudo o que hoje fala a respeito do Natal, tudo que hoje aponta para o Natal, aponta para muitas coisas, menos para o verdadeiro significado, para o verdadeiro sentido do Natal. As pessoas hoje vivem ocupadas, estão envolvidas em muitas coisas, em muitas atividades, em muitas responsabilidades, estão envolvidas com muitos afazeres, e muitas vezes não há espaço para o Jesus que nós celebramos neste Natal. E a mensagem do Natal é exatamente essa.
Há lugar para Jesus no seu coração? Há lugar para Jesus na sua alma? Há lugar para Jesus na sua vida? Há lugar para Jesus na sua família? Porque nenhum dos presentes que nós recebemos se compara ao presente que Deus nos deu. O maior presente que nós poderíamos receber, nós já recebemos. Jesus nasceu. Jesus veio a este mundo para nos salvar. E esta é a mensagem do Natal. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feliz Natal para você. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Pergunte para si mesmo: será que eu tenho vivido o verdadeiro sentido do Natal? Será que eu tenho deixado o lugar reservado para Jesus nascer e habitar dentro do meu coração? Ou será que o meu coração nessa noite está tão ocupado? Será que o meu coração hoje está tão cheio que não há lugar para Jesus? Não há lugar para o Salvador do mundo. Não há lugar para o Messias esperado. Há 2000 anos, quando Jesus veio a este mundo, não havia lugar para Ele. Assim como não há lugar para Jesus em muitos corações hoje. Mas essa é a mensagem do Natal. O Deus eterno, o Cristo eterno, Ele veio a este mundo, se esvaziou da sua glória e morreu para nos salvar. Ele, Jesus, é o Deus conosco. É o Deus que está aqui nesta noite. É o Deus que espera ter um lugar cativo no seu coração. É um Deus que olha para cada um de nós que estamos aqui nessa noite e quer saber qual é a expectativa que você tem com relação ao nascimento de Jesus. Qual é a sua expectativa com relação a Jesus nessa noite? Levante as suas mãos e vamos adorar o Senhor.